Você sabe o quanto é importante você ficar bem informada, né? Não é de hoje que a gente vem falando do Mulheres Não. E mais do que nunca, você tem um espaço aqui para tirar suas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre alergia à lactose. E muitas vezes você tem perguntas a fazer, mas não sabe para quem. Então aproveite nosso auditório virtual, já vai ligando, 01441 8401 0411, 01441 8401 0411. Você vai ouvir o menu. No horário do Mulheres eu gravei, tá tudo bem explicadinho, mas já te adianto que você deve digitar 2. Pronto, você vai direto ser transferida para uma sala de bate-papo. Ali mais 5 pessoas como você vão ficar aguardando a participação e vocês vão conversando, viu, entre si. Olha que legal. Vai fazendo novas amizades aí de quebra. Depois eu pego uma ligação, algumas ligações, e você vai participando do Mulheres. Agora mesmo você vai participar e vai tirar suas dúvidas sobre alimentação. Vamos falar sobre alergia à lactose, mas pode perguntar o que você quiser. O que você tem que fazer? Tem que ligar, tem que aguardar, mas se você quiser deixar só uma mensagem de voz, pode também. A qualquer momento você digita 2 e vai direto para a nossa caixa de mensagens, 01441 8401 0411. Cristina Andreoli, que é nutricionista, está com a gente. Bem-vinda. Bem, você? Tudo bem? Tudo bom. E quando o assunto é alimentação, todo mundo tem dúvidas, né? Mas às vezes a gente escuta tal pessoa falar, eu sou alérgica a leite, tenho alergia à lactose. E ninguém dá menor importância porque acha que é frescura. Mas é extremamente importante, isso pode trazer grandes problemas à saúde, né? Sim. Existe a diferença entre alergia e intolerância à lactose. A alergia, tá, ela é causada por uma reação alérgica do sistema imunológico. A intolerância, que geralmente é a lactose, que é o açúcar presente no leite e os derivados em menor quantidade, ela é uma reação em escala menor. O que é importante? Nos dois casos, o grande vilão é o leite. Mas lembrando que o leite é super importante na alimentação de todos os seres humanos e todas as faixas etárias. Mas essas pessoas percebem que tem uma certa intolerância ao leite, de que forma? O que acontece com elas? Pode ser desde uma diarreia, uma dermatite, uma reação respiratória, alérgica, né? Uma asma que nunca é tratada. Então, pode ser em decorrência ao leite. E isso pode acontecer em bebês também. Muitas vezes até com alergia ao leite da mãe, né? O que acontece? Aí é importante você falar isso, Kátia, e frisar. A alergia, tá? A proteína do leite de vaca, que é a caseína, ela está ligada ao leite de vaca. O leite da mãe, ela não causa alergia. Então é um mito isso? Não, não é um mito. Acontece que a mãe tem que fazer a dieta. Então, a mãe não pode tomar leite, nem derivados, nem consumir nada, como creme de leite, leite condensado, bolos que na composição tem o leite. Porque senão a criança indiretamente consome o leite. Através do leite materno, a mãe vai passar para a criança esse fator alergênico. Então, no caso, para mães que estão amamentando, e percebe que essa criança, claro, passando no pediatra, com acompanhamento nutricional, que há necessidade da suspensão do leite, mas o leite de vaca, não o leite materno. Leite materno é importante, exclusivo até o 6º mês. E é exclusivo, sem nem dar água mesmo à criança. E nem mesmo chá, né, Kátia? Aquele famosinho chá de camomila ou erva doce para acalmar o bebê. Com certeza. Quando a gente fala em alimentação, a gente nunca pode excluir totalmente um alimento, a não ser que seja recomendado pelo seu médico. Isso. Existem algumas dietas que se retira o leite, que se retira carboidrato, que só se consome proteína. E a gente sabe que com o tempo isso pode trazer grandes problemas à saúde, né? Isso. Até mesmo na alergia alimentar, seja ela ao leite, seja a ovos, a proteína do trigo, você tem que se preocupar que aquela criança, aquele adulto, adolescente não vai receber aqueles alimentos e os derivados. Então eu preciso complementar bem essa alimentação com várias frutas, verduras. No caso do leite, as verduras escuras, as folhas escuras têm a presença do cálcio, mas é importante fazer a suplementação medicamentosa do cálcio, porque o cálcio é importante para
se evitar osteoporose, osteopenia, que é níveis de cálcio diminuído no sangue, e também problemas maiores de desnutrição. Nossas avós já diziam que a casca de ovo bem higienizada e depois triturada no liquidificador faria um bem danado para os ossos fortes sempre. Isso é uma verdade? Não é uma verdade. O que acontece? O cálcio presente na casca do ovo não é um cálcio que vai ser absorvido com facilidade pelo organismo. Então, é um mito. É um mito. É um mito. O que é importante? Não posso tomar o leite, devo melhorar a minha alimentação, posso consumir o bolo? Sim, substituo o leite por suco, por chá ou até mesmo a água. Substituo a manteiga por ou óleo, ou azeite, ou uma gordura vegetal, mas não posso excluir drasticamente esses alimentos. O que é importante também, Kátia? Às vezes, aí um fator de indústria, uma bolacha que não tenha na composição o leite, ela pode, se contaminar o alimento durante o processo industrial. Mas que loucura, como? Sim, algumas... principalmente bolachas, bolos, você encontra no rótulo. Contém traços de leite, ou no caso do glúten, que para os pacientes portadores de doença celíaca, contém traços de glúten. Eu não fiz a bolacha com leite. Mas vai ter uma pequena quantidade. Para quem é alérgico, vai ser fatal. Vai ser fatal. Que aí pode ter desde uma diarreia, uma diarreia mais simples ou uma diarreia com sangue. E se de repente a pessoa já está debilitada e tem um problema desse, pode ter uma complicação séria de saúde. Com certeza. Aqui você falou dos biscoitos, que também a gente pode encontrar o leite de uma forma indireta e os bolos. Outros alimentos a gente pode ter isso também, ou na grande maioria das vezes se concentra nesses? O que acontece? Alimentos que... Quando você olha, por exemplo, salsicha, embutidos, para uma criança de 1 ano, 2 anos, você já não oferece. Mas, para um adulto, voltando no caso da mãe que amamenta, ela vai ter que excluir salsicha, salsicha tem leite? Algumas marcas sim. Então, aí o grande segredo, Kátia, leitura de rótulo. Mas aí, normalmente, quando tem leite, pode ter, como você disse, só traços de leite? Isso, ou traços do leite, ou soro do leite, parte do leite. Então, nesse caso, a mãe não pode consumir. A mesma alergia ao leite de vaca, ela se dá no leite de cabra? Sim. Ah, é? Então, quando eu substituo o leite de vaca pelo de cabra, eu só estou trocando o animal. Mas a substância lactosa Isso. Uma grande substituição que, na maioria dos casos, em torno de 80% funciona, é a utilização da soja. O leite de soja. Isso. Porém, a soja não tem a quantidade de cálcio que você encontra no leite. Por isso é importante a complementação via medicamento, com orientação do médico e nutricionista. E quando a gente fala em alergia, a gente não pode brincar, gente. Às vezes as pessoas acham que é uma certa frescura, mas não é frescura. Uma pessoa que é extremamente alérgica a camarão, por exemplo, come uma pequena quantidade. Você faz alguma receita e põe um camarãozinho para dar gosto e tira o camarão. Aquilo já pode dar um problema sério na pessoa. Até mesmo um choque anafilático. Pois é. E a pessoa, se não for tomada as medidas imediatas, ela pode vir a falecer. O que é importante? Sorvete eu já encontro sem leite. Neste caso aqui, Kátia, é um sorbet. A base dele não é o leite. É a fruta e a água. É a fruta e a água. Então, no mercado hoje, eu tenho vários produtos à base de soja. Então, eu tenho o próprio tofu, que é a base de soja e que é um substituto, no caso, para quem aprecia o consumo de queijos, o tofu, que é a base de soja. Eu tenho biscoitos, eu tenho bolos. O importante é, crianças, adolescentes e adultos, antes de consumir qualquer produto industrializado, faça a leitura do rótulo. Mas o rótulo devia ser feito, pelo menos no meu ver, para o leigo. Eles colocam açúcar invertido. O que é açúcar invertido? Como que a gente vai saber o que é açúcar invertido? Por isso que, às vezes, a empresa já coloca uma informação fundamental e importante. Contém leite, ou contém glúten, no caso dos celíacos, ou contém açúcar, no caso dos diabéticos. É importante que estas restrições sejam seguidas à risca. Porque um tratamento que estava evoluindo muito bem
Principalmente no caso das crianças, você pode ocasionar um atraso no crescimento. Por quê? Porque não está sendo seguida a dieta. Nesse caso, é importante, é fundamental lembrar, essa exclusão não é por uma mania, mas sim por uma necessidade. Mas é importante o acompanhamento do profissional da área de nutrição para acompanhar a evolução da criança, para complementar esses alimentos que foram excluídos. Aqui você trouxe uma quantidade boa de frutas. Isso. E que as pessoas não se dão conta. O abacate, por exemplo, esse é o avocado, né? Isso. Que é extremamente rico e que as pessoas falam, ele é calórico, ele engorda, não vou consumir não. No caso, quando você tem uma restrição alimentar, é importante fazer as adequações. Também não é porque você vai retirar, no caso, um nutriente, a proteína, que eu vou aumentar a quantidade de comidas ingeridas. De alimentos. É bom equilibrar. Lembrando que, claro, para os adultos, comer abacate todos os dias... Não vai ser legal, não é saudável, mas ele é uma fruta saudável, tem cálcio, tem outras vitaminas, assim como as demais. Há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, se falava que o avocado ele é muito mais nutritivo, rico, do que o abacate comum. É uma verdade isso? Ou foi um modismo? Modismo. Como ele pode se chamar que é um primo do abacate brasileiro, em termos de características de nutrientes e calorias, é muito próximo. É o mesmo que você associar uma banana prata, uma nanica. Não vai mudar muita coisa, né? Não. Proximidade de calorias e de nutrientes e vitaminas. A gente tem no mamão muitas substâncias que são boas e facilitam até a digestão, né? Sim. Principalmente aí, todas essas frutas, até mesmo a banana, que algumas pessoas têm aí uma ideia equivocada que a banana, para quem tem problemas digestórios, de prisão de ventre, não é saudável. Todas as frutas devem ser consumidas para quem tem problemas digestórios, porque ela auxilia no trato gastrointestinal. Tá? Aqui você trouxe o brócolis e a gente não está acostumado a comer brócolis cru. Ele é tão gostoso? Desde que bem higienizado, colocado no cloro. Quando você vai consumir cru, você tem que colocar numa solução clorada. Quando você levar esse alimento, qualquer verdura, não só o brócolis, você vai levar na cocção, você lava, não é necessário colocar uma solução clorada e só cozinhar. Tá? Quando eu vou consumir cru, eu cloro para não ter problemas de intoxicação alimentar. Uma vez eu ouvi dizer que a gente cozinhar um alimento no vapor é extremamente benéfico quando ele não tem agrotóxicos. Quando a gente cozinha um alimento com agrotóxicos no vapor, todos os agrotóxicos que estavam aqui entram no nosso alimento. A gente crente que está comendo logo algo saudável e é como se você, desculpe o termo, catasse uma verdura sem higienizar e lambesse ela. Quer dizer, isso pode ser prejudicial mesmo? Isso. Com certeza. Então, a origem desse alimento que você adquire é super importante. Alimentos de qualidade, para que não tragam nenhum prejuízo à sua saúde. A Carmen está longe falando com a gente lá de Manaus. Boa tarde, Carmen. Tudo bem? Boa tarde, Kátia. Um prazer enorme falar com você. Sou tua fã, querida. Obrigada, tudo nosso. Pode perguntar que a gente está te ouvindo bem. A minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de saber se o leite de arroz pode servir como suplementação alimentar nos casos de crianças com alergia à lactose. Pode sim, Carmen. O leite de arroz é que aqui no Brasil ele é pouco utilizado, né? E utilizado, mas nos Estados Unidos ele é bem utilizado também por pacientes portadores de doença celíaca, que são pessoas que não podem consumir trigo, centeio, cevada, aveia e derivados. E também alguns pacientes celíacos passam por um momento de transição à intolerância ao leite de vaca. Quer dizer, ele começa num determinado momento da sua dieta a ter alergia ao leite. E de repente passa. Melhora. Por quê? Na doença celíaca, assim como na maioria das alergias, o agente, num primeiro momento, não é identificado pelo sistema imunológico. Já no caso da doença celíaca, só vai haver melhora da recuperação no caso do leite.
Quem é celíaco, uma vez será sempre. Então, trigo, centeio, cevada e aveia por toda a vida. Mas essa orientação é importante, não sei se a Carmen vai até concordar comigo ou não, pode falar o que você acha, viu, Carmen? Porque quando a gente vai ao médico e o médico fala, olha, você sente esses sintomas há muito tempo, há pouco tempo, e a gente não passa de fato o que a gente sente para o médico, é difícil ter um diagnóstico preciso. Sim, você pode estar com uma intolerância momentânea, um problema estomacal, um estresse, e o seu organismo não responde mais tão bem àquela alimentação como antigamente. Sim. Né? Então, é importante fazer a retirada desse alimento temporariamente. E acompanhar, né? Sim. Algumas pessoas portadoras ou de doença celíaca ou até mesmo diabetes, ocasionalmente passam por certas intolerâncias ao leite. Então, é necessário fazer a suspensão e depois a reintrodução. Quer perguntar mais alguma coisa, Carmen? Oi, Carmen. Sim, é somente uma colocação. Que diante dos testes efetuados e comprovados a alergia à lactose, a importância, por exemplo, do leite de frango que nós fazemos aqui no Amazonas, por não termos alguns recursos. Então, são recursos de sobrevivência a uma criança, a um bebê, que já tem um diagnosticado fechado de alergia alimentar à lactose. Muito bem. Como um recurso, até porque você tem fórmulas que são fórmulas hidrolisadas, onde você exclui essa proteína alergênica industrialmente. São fórmulas caras, como um recurso econômico nessas comunidades ou em estados ou em regiões onde a situação socioeconômica é mais crítica. Você usa o quê? O que chamamos de leite de frango. O que é leite de frango? Você extrai o caldo do frango, cozinha esse frango e oferece principalmente para crianças em idade entre 1 a 3 anos. Por quê? Porque a proteína, principalmente o leite, é a base da alimentação da criança. E como a criança tem alergia à lactose e precisa desses nutrientes, esse leite, esse caldo de frango enriquecido acaba substituindo pelo menos uma parte? Ajuda a suprir as necessidades calóricas que ficam deficientes nessa fase e é importante. Mas nunca, como você disse, em substituição total ao leite de vaca por critério de mãe ou pai. Não. Quer dizer, é o profissional que tem que falar de qual substituição que deve ser feita, né? Ou pediatra, ou nutricionista, nunca por opção, mas sim por uma exclusão por necessidade. Mais alguma pergunta, Carmen? Somente agradecer o esclarecimento e ressalto que eu perdi um filho com 1 ano e 2 meses por um erro médico não diagnosticado a tempo de alergia alimentar severa. Puxa. O meu filho teve alergia alimentar a leite de vaca e a soja e não foi diagnosticado a tempo e ele morreu por consequência dessa alergia alimentar. E olha, as minhas perguntas foram com o objetivo de ajudar outras mães. E ajudou muito, tenho certeza, viu? Obrigada mesmo. E você vê, muitas vezes a gente não se dá conta. Com certeza. Basta a gente ouvir um caso como o da Carmen, que perdeu um filho tão pequenininho, com 1 ano e 2 meses, por um mau diagnóstico, e aí a gente se toca o quanto que a gente deve, muitas vezes, quando se tem uma orientação médica, tem alguma dúvida, checa com outro profissional também, não é? Com certeza. Se um tratamento não está respondendo bem, é importante ouvir um posicionamento de outro profissional. Uma segunda opinião, né? Sim, com certeza, Kátia. Principalmente se tratando de alergia alimentar, é importante identificar qual é o fator alergênico. Seja o leite, seja o ovo, seja o glúten, é importante identificar. E é importante que depois que seja feito o diagnóstico, que você siga direitinho as orientações médicas, acaba com aquela história de um vizinho que, embora bem intencionado, venha te dar uma sugestão e que possa complicar o seu caso. Nessa hora, só um profissional qualificado pode te dizer qual é o melhor caminho. E como a gente comentou no caso da Carmen, percebendo que não está melhorando, que o quadro dessa pessoa não está progredindo, busque uma segunda opinião. Obrigada mais uma vez, espero outras tantas oportunidades, viu? Tá bom.